Autorizou. Então, vamos lá? Vamos. Então, olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma ilustre convidada, né? A Luciane, estrategista digital. Vai me ajudar aqui, né, a falar sobre investimentos, falar um pouquinho, né? Hoje o tema a gente vai abordar as diferenças, né? E quais são os pensamentos a respeito de renda fixa, né, e renda variável. Vamos devagar aqui um pouquinho sobre isso. O vídeo sobre o nosso canal, né, qualquerumpode.com. A gente aborda temas de finanças, investimentos, financeiros, pessoais, enfim, todos os temas das pessoas que têm interesse em conhecer sobre investimentos, né? Então, é o que a gente conversa aqui hoje. Eu sou Marcos Fernandes, né? Eu sou especialista em gestão, planejamento, organização, gestão de forma geral. Não sou especialista em finanças, não sou especialista em estratégias financeiras. Eu sou um investidor e quero compartilhar com você as minhas estratégias de investimento, meus conhecimentos de investimento, a minha história, né, tudo que eu conheço nos meus 14 anos de experiência no mercado de ações e no mercado financeiro de forma geral. Tá? Então, a Lu, ela vai me ajudar aqui com algumas perguntas, né? Eu poderia iniciar comentando sobre o que eu acho, o que eu penso sobre renda fixa e renda variável, mas eu vou tirar aí as opções da Lu me fazer essas perguntas, né? Então, bora lá, Lu. Quais Vamos são lá. suas dúvidas, né, sobre renda fixa e renda variável? Eu sei que você tem um jeitinho de se adaptar à renda fixa, né? Não sei. Sim, sim. Primeiro eu quero te dizer, Marcos, é uma satisfação podendo estar contribuindo aí contigo nesse projeto. Vejo que é um projeto realmente muito necessário para nós, né? Pensando aí em futuro, em investimentos. E então quero te fazer primeiro uma pergunta, né? Sobre esse tema, renda fixa ou renda variável? Qual é a melhor opção de investimento? Pois é. É uma pergunta que é difícil responder, porque ela leva em consideração muitas variáveis, né? Então, assim, vai desde o perfil do investidor, se é um perfil mais conservador, se é um perfil mais arrojado, se é um investidor que tem um objetivo de fazer uma preservação de capital, ou se é um investidor que ele quer ampliar, tentar um ganho rápido de capital, por exemplo. Então, são perfis diferentes que vão dar cada um a sua resposta diferente, né? Então, Uhum. e tem características específicas também para cada tipo de investimento, né? A renda fixa é um investimento um pouco mais seguro, com uma rentabilidade assegurada, né? Que garante pelo menos a devolução da inflação, né? Um investimento que você já sabe, né, como o próprio nome diz, né, renda fixa, você já sabe quanto que você vai arrecadar, né, ou rentabilizar com o tempo, né, com aquilo que você investir, né? A renda variável já não, ela não tem, como o próprio nome diz, ela varia, né? Ela pode te dar uma alta rentabilidade, pode te dar rentabilidade nenhuma, e pode também até ser uma rentabilidade negativa, né? Você pode até perder valores. Então, cada uma tem a sua característica, tá? De Perfeito. investimento. Então, é difícil falar assim, qual é a melhor. Pode ser que também depende muito do momento, né? No momento, eu imagino hoje, atualmente, com a taxa Selic na forma que está, né, oscilando ali acima dos 13%, e o mercado de renda variável, né, o mundo numa pandemia,
conhecendo a inflação que muitos países não conheciam, com risco de recessão. Então, aí eu diria, não, o momento está propício para a renda fixa. Claro. Está muito propício. E aí o ponto é, por que eu vou arriscar meu patrimônio, meu capital numa renda variável com risco de queda e vou deixar de arrecadar altas taxas de juros que a renda fixa, que é bem mais segura, está pagando no momento. Uhum. Agora, tem investimento para todos os gostos, né? Para todos os tipos de profissionais e de investidores. Perfis. Tem aqueles, todos os perfis, tem aqueles que olham o mercado nessa situação e conseguem identificar oportunidades na renda variável de empresas que estão sendo vendidas com um desconto muito grande, né, sendo pressionadas aí pelo cenário comum, e que as pessoas podem, de repente, investir nessas empresas nesse momento, para que, a hora que essa empresa, né, se recuperar, ou o mercado se recuperar aí em 1 ano, em 2 anos, não importa, essa empresa ela pode ter um múltiplo muito grande também, né, depois. Uhum. Então, por isso que eu falo assim, olha, o mercado está aberto a todos, por isso qualquer um pode, né, investir no mercado, basta você conhecer as opções que você tem, né? Então, eu, por exemplo, né, eu fico olhando o mercado de renda variável, identificando as oportunidades, as pechinchas, né, as empresas que são as boas empresas que estão descontadas para colocar ali um valor de dinheiro que eu sei que pode ser que daqui a um mês ele seja inferior ao que eu coloquei, pode ser, que faz parte das oscilações, mas que no futuro aí de 2, 3, 4 anos, sei lá, possa ser um múltiplo de 3 vezes, 4 vezes, ou até mais daquilo que eu coloquei nesse momento de crise. Então, Sim. as crises são cíclicas, elas ocorrem, elas não têm uma frequência exata, mas elas ocorrem, né? Então, elas dão Uhum. aquela reorganizada no mercado acionário, de forma geral, né? Nas economias, e Uhum. aí esses movimentos, né? Que se a gente souber aproveitar, então a gente consegue boas oportunidades, né? Perfeito. Marcos, e as pessoas confundem muito isso, né? Sobre renda fixa, renda variável, tem algumas crenças em relação a cada uma delas. Traz um pouquinho mais sobre isso. Exato, assim, tem alguns mitos, né, com relação à renda fixa e renda variável, né? Então, por exemplo, que a renda fixa é 100% segura. Não é. Você pode fazer um investimento em renda fixa, por exemplo, vou dar um exemplo, numa economia instável, né? E você compra um título do Tesouro de um país, por exemplo, e aí esse país resolve dar um calote daqui a 1 ano, 2 anos, e aí você não vai receber seu título, né? E vai ficar, talvez receba só os rendimentos, mas não recebe seu capital, e aí você pode tomar um calote desse título, né? Da mesma forma que hoje a gente pode comprar um título de renda fixa considerando uma inflação de 13% aí ao ano, e essa inflação subir muito. Imagina que a inflação daqui 6 meses ela está 20%. E você está com um título que está te pagando 13%. Ou seja, você está perdendo para a inflação. Né? Uhum. Então, assim, a renda fixa é super segura em termos, né? Em termos, assim, eu acho que para investimento sempre existe o risco-retorno, sempre. Tanto risco, o Sim. retorno pode ser renda fixa, pode ser variável, e aí a pessoa fala assim, mas a poupança não tem risco nenhum, é garantido, né? A poupança é fixa, é garantido, só que o que acontece com a poupança é que ela perde para a inflação, né, Uhum. o tempo todo. Então, é como se você não tivesse rentabilizando nada, né? E da mesma forma, tem muito mito, né, que a renda variável, a bolsa de valores, por exemplo, é o lugar que você entra para perder dinheiro. Não, você pode perder Tem esse dinheiro em mito qualquer muito forte. negócio, gente. Não é? É verdade. Você pode perder dinheiro em qualquer negócio. Você pode perder dinheiro comprando um terreno, investindo no imóvel, investindo em títulos. Você pode de qualquer forma, né? Agora, a gente precisa se capacitar.
para poder escolher as melhores opções de investimento, né? Para que esses mitos, né? Esses tabus sejam quebrados, né? O tabu que a renda fixa é totalmente segura, o tabu que a renda variável é totalmente insegura, que se perde muito dinheiro, mas também se ganha muito dinheiro, sabe? Então, depende muito do seu conhecimento, né? O que o meu canal, né? O que eu costumo falar para quem me segue, né? Me acompanha, eu falo que aqui eu te ajudo a tomar suas próprias decisões de investimento, né? E é por meio do quê? Por meio de conhecimento, né? Eu não indico ações, eu não indico, olha, vai por aqui, vai por ali, compra isso, compra aquilo. Eu falo assim, olha, eu faço isso, eu analisei, né? Eu analisei assim tal cenário, tal situação, tal oportunidade e eu escolhi algumas opções dessa oportunidade, né? Da mesma forma, a renda variável, ela pode te trazer assim, um salto muito grande de investimento, né? Você investir na empresa certa e no momento certo, você tem grandes resultados, né, com o tempo. Ao passo que na renda fixa você já sabe a quanto que você está contratando, né? Se a inflação cai, você comprou um título que paga 13% ao ano, se a inflação cai para 5%, ok, seu título está valorizado ali, que você está recebendo 13 enquanto a inflação está 5, mas se acontecer o contrário, você vai estar perdendo, né? E na renda variável, ela, independente de como está a inflação ou não, ela tem os seus retornos, porque ela está atrelada aos negócios das empresas. Uhum. Então, quando a taxa de juros é alta, pode prejudicar alguns setores, né, de negócios, como varejo, que depende muito de financiamento, que as pessoas precisam, né, comprar pagando parcelas, né? E aí se embute uns juros na parcela, então as pessoas vão acabar consumindo menos. Então, esse é um setor que fica impactado. Um setor, por exemplo, um setor imobiliário, né, que as pessoas, os bens são caros, né, os imóveis, então elas precisam financiar com muitos anos, então a taxa de juros acaba sendo ela muito penalizando muito o valor da parcela, e ainda mais se estiver atrelada a algum indexador que acompanha a inflação. Imagina, né? Quem fez um contrato, por exemplo, no início do ano que ia uma taxa Selic a 2% ao ano e agora está 13%, né? Imagina como está a parcela da pessoa que está atrelada a isso, gente. Então, são decisões muito difíceis. Uhum. Agora, da mesma forma, um mercado com a taxa de juros alta tem empresas que se beneficiam disso, né? Queiramos ou não, né? Os bancos, né? Os grandes provedores de recursos, eles ganham com isso, né? Então, os bancos ganham com as taxas, né? Com os empréstimos, com os negócios. A economia, de uma forma geral, ela fica menos aquecida, mas sempre tem setores que eles estão se beneficiando de alguma forma, seja com taxa alta ou com taxa baixa. Então, cabe ao investidor enxergar, né, conhecer, né, enxergar esses setores e enxergar boas empresas dentro desses setores e fazer aí os seus investimentos, né, contando com isso. Aí, obviamente, né, fazer, né, dividir um pouco a carteira, né? Eu não posso ir colocar totalmente meu investimento numa empresa só, num segmento só, ou só na renda fixa, ou só na renda variável. Eu sempre preciso alternar essas minhas posições, né, em função do cenário, em função do momento que a gente está vivendo, né? Então, eu vou me aproveitando, né, me dando bem à medida que as coisas vão acontecendo. Claro. Né? Então, o mercado está devagar, a taxa de juros está alta, a economia está pouco aquecida, né? Então, quais setores eu não vou colocar dinheiro e quais setores eu vou colocar sim, né? Então, eu vou lá e escolho.
pô, a renda fixa está pagando bem, vou colocar uma parte maior na renda fixa do que eu costumo colocar, e vou colocar uma parte menor na renda variável, só naquela empresa que eu acho que está valendo a pena, por exemplo. Aí, se esse cenário se inverter, tá, a gente inverte também as posições, né? Aí a taxa de juros começa a cair, o meu título valoriza com isso, eu posso me desfazer de parte desses títulos com o lucro ainda da renda fixa e aí pegar ainda esse dinheiro e ainda colocar numa renda variável que esteja mais atrativa, por exemplo. Então, sempre Perfeito. tem oportunidades, tá? Sempre tem Tem. opções para a gente investir. E quais são os benefícios e oportunidades entre renda fixa e variável? Então, a renda fixa e variável, a vantagem da gente ter nesses dois segmentos, né, bem distintos é que eu consigo equalizar a minha carteira, né? Eu Uhum. consigo ter meus investimentos, mesmo eu tendo um perfil mais arrojado ou mais conservador, eu consigo equilibrar o meu capital, né, meu investimento, em porções distintas, né, nesses dois investimentos, né? Eu sempre comento que, assim, eles são complementares. Não diria que eu não sou só renda fixa e nem só renda variável, eu alterno entre os dois, né? Eu vou naquele que estiver me beneficiando mais naquele momento. Então, conhecer os dois, não ter esse apego a um ou a outro, é muito importante, né? Para a pessoa tomar a melhor decisão de investimento. Então, a renda fixa está pagando bem? Legal. Eu vou deixar meu dinheiro na renda fixa pagando bem. Eu sei que a renda fixa está pagando bem mais que a poupança, eu vou deixar na poupança só aquele dinheiro que eu preciso de uma reserva de emergência, que eu preciso em algum momento lançar a mão dele, vou deixar uma partezinha ali e vou então comprar títulos, eu vou aplicar em variável ou renda fixa, uma taxa um pouco melhor, né? São 100% de CDI, 200% de CDI, assim, empresas tem muitas opções, né, no mercado, até no próprio site do Tesouro Direto, que é do governo, a pessoa pode entrar lá, fazer simulações, né, de quais são os títulos que ela pode escolher mediante o seu perfil, né, o seu capital, as taxas que estão sendo pagas, se é pré-fixada, se é pós-fixada, enfim. Eu não fico explicando isso nos meus canais, porque já é uma sopa de letrinhas que as pessoas não entendem. Sim. Eu prefiro deixar para os especialistas explicarem. O que são essas letras? Pode deixar que o especialista te explique. O importante é você saber, né, que elas existem e quando entrar, né, quando eu me posiciono, a forma que é melhor. E na dúvida, então, faça uma análise, pesquise, tire dúvidas, tire opiniões com quem tem, sabe? Identifique, né, o que os adeptos colocam, né, como pontos positivos e pontos negativos e tomem suas próprias decisões, né, de Uhum. investimento. Marcos, e tu poderia compartilhar com a gente algum case, algum caso, uma situação que aconteceu contigo? Então, eu já entrei em discussões, já quase perdi amizade por causa desse negócio de renda fixa e renda variável, gente, porque, assim, eu sou muito mais renda variável do que renda fixa, sabe? Eu não nego que a renda variável no momento esteja atrativa, etc., mas dada a experiência que eu já tenho, eu consigo enxergar mais oportunidades na renda variável hoje, com o conhecimento que eu tenho, né? Isso não é para quem está chegando agora, não é para quem está começando, ou tem interesse em investir no mercado de ações, por exemplo, mas eu consigo enxergar melhores oportunidades na renda variável. Então, assim, meus amigos sabem que eu sou variável, né? E aí tem a turma da fixa. E aí a gente, às vezes, ia almoçar, ia conversar, entrava numa rodinha e saía quase briga, sabe? Que a renda fixa ganha da variável no longo prazo, que na renda fixa eu deixo o dinheiro lá chocando e ele vai rendendo, eu não preciso ficar me movimentando igual eu me movimento na renda variável e tal. Mas, assim, em algum momento,
a gente já estava quase não indo mais almoçar, quase dividindo, sabe? A gente estava quase dividindo as nossas amizades já, e aí eu conversei com o pessoal e falei, gente, olha, não tem o melhor ou pior, né? O que tem, assim, que talvez nesse momento que você investiu no momento certo, numa renda fixa ou numa variável, e você se deu bem, então você vai defender aquilo. Não importa, né? É igual você discutir a diferença se uma técnica de esporte, de luta, por exemplo, é melhor do que a outra. Quem é melhor é o atleta, não é a técnica, né? Você vai colocar uma pessoa que luta karatê com uma pessoa que luta kung fu. Quem vai ganhar? Depende. De quanto tempo cada um tem de conhecimento da sua arte? E o peso? Né? Eu coloco um gigante de um lado, de 100 quilos para lutar, que luta Kung Fu, para lutar com um aluno que pesa 50 quilos, que luta Karatê. Esse de 100 quilos vai ganhar, né? Porque tem um desequilíbrio, né, de fatores. Então, não dá para a gente ficar comparando renda fixa com renda variável, brigando, discutindo aqui um rende mais quanto rende menos, porque são muitos fatores envolvidos, né? Existe um momento econômico, existe a taxa que você escolheu quando você adquiriu determinado título naquele momento, se foi pré-fixado ou pós-fixado. Pode ser que você tenha escolhido tudo certinho e se deu muito bem, então ótimo, beleza. E tem, da mesma forma, na renda variável, pode ser que a pessoa entrou na renda variável e perdeu dinheiro, mas é porque ela não soube fazer uma boa escolha. Ou então, deu azar, acontece, a empresa é boa, é ótima, bem recomendada, mas aí o CEO da empresa pediu demissão, e aí aquele que entrou mudou toda a governança da empresa, a empresa começou a ir ladeira abaixo, aqueles fundamentos que a pessoa estudou, né, e tal, aquela empresa que era boa já não é mais boa, né, e aí ele perdeu dinheiro, então, ele vai falar mal da renda variável. Mas também tem aquele que entra por acaso, com pouco conhecimento, tá todo mundo comprando Bitcoin, então eu vou comprar Bitcoin e eu vou também, e vai dar tudo certo. E aí pode ser que a pessoa pegue um movimento mesmo de alta, né, e consiga ganhar realmente alguma coisa, vai ficar todo eufórico, né? Ele vai defender Bitcoin com todas as suas forças, né? Então, assim, eu já vivi essas discussões, eu já fiquei muito nessas auto-reflexões, sabe? O que é melhor, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? O que é melhor, renda fixa ou renda variável? Aí vamos estudar. Aí quando você começa a fragmentar o tempo, fala assim, vamos estudar então a renda fixa em um ano e a renda variável em um ano. Aí o pessoal da renda pergunta, peraí, mas qual ano você está falando, né? Porque se você considerar o ano tal, a taxa de juros estava muito baixa, né? E a bolsa estava bombando. Vamos ampliar esse ano aí. Então tá. Então vamos considerar 10 anos. Tá bom, mas 10 anos de que ano a que ano? Porque se você considerar do ano de 10 anos, por exemplo, de 2008 a 2016, a bolsa só caiu e a renda fixa subiu. Mas se você considerar de 2016 a 2020, 21, 22, por exemplo, a bolsa subiu muito forte em comparação à renda fixa. Então, assim, eu começo a chegar no fim das contas, assim, não é comparável, não dá para você comparar, dá para você se especializar, né? Então, eu tenho amigos que são especializados na renda fixa, se dão muito bem, não abrem mão, mas eu sempre falo assim, coloca uma partezinha na variável, sabe? Sei lá, se você não gosta da renda variável, ela fez algum mal para você, né? Dá uma chance para ela, coloca 5% lá do seu capital na renda variável, né? E aí, da mesma forma, tem gente colega meu também, só tem renda variável, né? E eu falo assim, vem cá, mas você está protegendo seu patrimônio, né? Com o quê? Olha a taxa de juros da renda fixa como está, cara. Sabe que não era melhor você colocar ali, em vez de você ter essa empresa aqui que não dá retorno nenhum, que não paga dividendo, por que você não pega, então, ou então esse que você tá com prejuízo aqui, tá vendo essa posição que você tem prejuízo? Que a empresa, assim, essa empresa não volta o preço que era, sabe? Desculpa, né? Mas você pagou R$ 20 numa ação de uma empresa que hoje está valendo R$ 2, não volta mais, sabe? Não volta, esquece. Então, né?
sai disso, põe uma parte lá na, pelo menos a renda variável, a renda fixa, você tem certeza que daqui 5 anos você já vai estar num patamarzinho melhor e essa empresa pode estar aí ainda, desse jeito, sabe? Então, eu tento trazer o equilíbrio, né? O Isso. equilíbrio, assim. E aí, depois que eu consegui chegar nesse entendimento, né? Eu falei, caramba, nossos amigos voltaram a frequentar a mesma roda, nós conseguimos ter um pouco mais de harmonia novamente, né? Em função disso, né? Exatamente assim, não existe o certo ou errado, ou melhor ou pior. Existe o profissional, né? Aquele que tem mais conhecimento e consegue aproveitar as melhores oportunidades, né? É Sim. isso, né? Eu parei de me culpar e quando eu via a influência falando, eu consegui isso, eu falei, gente, como é que esse cara consegue, cara? Não é possível, né? E eu analiso, e a hora que eu tomo a decisão, assim, às vezes eu acerto, às vezes eu erro ainda. Falei, gente, eu analisei tanto, mas aí a gente vai aprendendo, assim, não é bem assim, né? Ele só conta o lado do acerto, né? Ele não conta tudo, né? O lado do Sim. erro também, né? Se você for considerar. É. Então, hoje eu não entro mais nesse tipo de discussão. Acho que o grande aprendizado que eu tive, não discuto mais, né? O que é melhor, se é fixo ou se é variável. Eu acho que as duas são excelentes no Brasil, mas tem que saber aproveitar as melhores oportunidades. Perfeito. E Marcos, como que você enxerga assim que a maioria das pessoas tem dificuldade e erram quando vão fazer essas escolhas de renda fixa ou variável? Olha, assim, sabe aquela Maria vai com as outras? É, eu vejo muita gente ir na onda dos outros, sabe, assim, eu não vou falar dos meus colegas influencers, não, mas, assim, muita gente que vai na dica do amigo ou na dica do agente financeiro que falou que isso vai bombar. Eu acho que a ganância que move as pessoas, essa ganância, ela é destrutiva, sabe? A pessoa querer ganhar muito rápido e acertar sempre no mercado, isso não gera resultado, sabe? Isso eu acho Uhum. que é o maior erro das pessoas. As pessoas têm sido muito imediatistas e esse imediatismo, né, de querer auferir grandes lucros, né, grandes resultados e resultados rápidos, está trazendo, está levando as pessoas muito ao erro, porque a pessoa se posiciona e fica esperando um negócio rápido, esse negócio não vem, ela sai, realiza um prejuízo ali naquela saída, ela sai e vai para outro, e aí aquele outro vai um pouquinho, ela acha que agora é a hora, de repente não é, aí ela sai daquele e vai em outro, ela não para, e quando ela vê, ela consumiu todo o seu capital, pulando de galho em galho, saindo de posição em posição, tentando achar a melhor posição do mercado, sabe? O melhor momento de entrar, ou não ter saído no momento certo. E aí as pessoas elas entram em depressão, sabe? Elas entram numa crise assim e assim, a maioria não tem culpa, elas são influenciadas mesmo, assim. Uhum. Existe muita falácia no mercado, existe muita atratividade que não corresponde à realidade, né? Eu estou no mercado há mais de 14 anos, eu já vi tanta coisa, tanto atrativo, eu já caí em muitos, assim, tinha as musiquinhas aí no passado, aí na crise, aí, ó, tal, vai subir bastante, assim, muita gente que estava indo, e por algum momento, sabe, é como se fosse uma carta, um castelo de cartas, né? Por algum momento estava indo bem, sabe? Aí, de repente, o negócio não é bem assim, né? Então, a pessoa começa a perder, e aí começa a entrar em crise, né? A pessoa, Uhum. pô, eu acreditei no influencer tal, eu acreditei na pessoa tal, eu acreditei no gerente do banco da minha conta que me orientou a tal, eu acreditei no meu amigo, na minha amiga que indicou um consultor financeiro aqui, ele indicou tal coisa também não deu certo. Gente, no fim das contas, assim, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe Sim. como que vai estar o mercado amanhã, ninguém.
Ninguém imaginava que o mundo ia estar desse jeito há 6 meses atrás, sabe? Sim. Ninguém imaginava, assim. Então, alguém um dia imaginou, por exemplo, que o petróleo ia ser negociado a menos $20 ou menos $40 na crise? Enfim, esse mundo é muito louco, né? É muito né? imprevisível. Muito imprevisível. E aí, nessa imprevisibilidade, aqueles que estão na renda variável, o que eles mais erram, primeiro, é querer adivinhar, sabe? Querer previsibilidade onde ela não existe. Não existe Uhum. previsibilidade. A pessoa, ela vai atrás de um curso de análise gráfica, estuda gráfico, só que o gráfico só mostra o passado, ele não mostra o futuro. Ele mostra até aquele momento como que aquele ativo se comportou. Mas não significa que a partir de amanhã ele vai se comportar da mesma forma. Porque existe, assim como eu falei anteriormente, né, existe tantos fatores que influenciam nisso, fatores políticos, fatores geopolíticos, fatores de governança da própria empresa, fatores do próprio mercado mesmo. O mercado pode abrir em pânico amanhã em função de uma notícia que aconteceu lá na China, e aí todo mundo cai, até aquela empresa boa que você entrou cai também. Tá? Então, eu vejo muita gente errar exatamente nisso. Olha, errar a forma de entrar no mercado e errar a forma de sair do mercado. Tá? Sair na hora errada e entrar na hora errada. Uhum. Olhando a renda variável, a renda fixa, por exemplo. Eu vou vender meu título agora que ele está em alta. Não, mas você não tem que vender agora, você tem que comprar agora. Está Sim. errado. Lá na renda variável, pô, o mercado está caindo, eu vou vender. Calma, calma, você vai realizar prejuízo de qual empresa? A empresa boa ou a empresa ruim? Você analisou isso com calma? Ela pode estar só passando por um momento, calma, assim. Qual é a sua perspectiva? Você tem uma estratégia? Então, é a falta de estratégia, sabe? A falta de conhecimento, a falta de ter Uhum. uma estratégia bem definida para os seus investimentos, a falta de ter disciplina, sabe, para realizar essa estratégia, isso leva a perdas. Né? Infelizmente, Uhum. é isso que acontece. E não é só a culpa do mercado, é Sim. nossa. É a gente que fica mexendo nas nossas posições, né? No momento errado, ou com conhecimento insuficiente. Uhum. Entendeu? É isso que eu mais vejo de erro nas pessoas. Perfeito. Marcos, e se para quem está assistindo agora, né? E quais são os primeiros dois passos, assim, as duas primeiras ações que você recomenda para o público que quer começar a investir, que quer começar a olhar um pouco mais para essas duas tipos de investimentos de renda fixa e renda variável? O que tu recomenda para o público? Olha, eu recomendo adquirir conhecimento, sabe? Uhum. Fazer curso, ler livros, artigos, não se levar por influências para depois, no futuro, tomar suas próprias decisões, sabe? É conhecer, né? Conheça, aprenda, aprenda e aprenda, tire dúvidas, procure alguém que já tenha experiência, mas não para fazer a mesma coisa, mas pelo menos a pessoa falar, olha, quando você já passou por essa situação, como que você se saiu dessa situação? Ah, assim, assim, assim. Então, para você aprende com as experiências dos outros também, né? Tirar assim todas as dúvidas antes de entrar, né? Ninguém entra ninguém compra um imóvel sem pesquisar, não é verdade? Porque é um Sim. valor alto de capital. Ninguém compra um carro usado, por exemplo, sem conhecer o carro, sem experimentar o carro, testar, especular, saber se é carro por quem que dirigia, né? Se era homem, se era mulher, tem muito isso, né? Se era carro de homem, carro de Sim. mulher, se era de jovem, né? Como que era o uso daquilo. Então, para investimentos é a mesma coisa, assim, adquirir conhecimento, não precisa ser especialista. E outra coisa que as pessoas erram, né? É querer entender tudo do mercado financeiro antes de... Eu falo, não precisa entender tudo. Entenda o mais importante, o principal. Olha, como eu escolho uma empresa para investir, se for em renda variável, como eu escolho um título
e renda fixa para comprar. Como? Quais são os parâmetros que eu utilizo para isso? É isso que é mais importante. Aí sim, aí a partir disso você então identifica aí as suas, os seus parâmetros, o seu perfil, conheça-se a si próprio, né? E aí sim você vai e inicia, vai para o mercado, vai tranquilo. E o erro também ensina, tá? Então a pessoa aprende, né? Preferência que não erre muito, né? Que erre pouco, né? Que não sejam erros impactantes, mas o erro também ensina, né? A gente tem que sempre ir devagar. Perfeito, maravilha. E para a gente já ir para o encerramento, Marcos, falar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente vai disponibilizar no link da bio do seu Instagram, para o público participar, colocar as dúvidas. Isso, gente. Então, ó, participem, colocam lá as dúvidas, façam perguntas, critiquem, porque a gente vive numa democracia, né? Pode deixar sua opinião. Eu não estou mais perdendo amigos por conta da renda fixa ou renda variável. Eu tenho meu rol de amizades ainda, consegui mantê-los, né? Mesmo sendo um adepto da variável. Eu sou adepto da variável, tá? Sou variável, mas eu tenho um pouquinho lá na fixa, porque, né, quando é oportuno, tá? Mas fiquem à vontade, participem, comentem, mandem um joinha, fala o que gostou, o que não gostou, que a gente sempre vai trazer aí novidades aí, assuntos polêmicos, vai trazer um bom bate-papo aí para gente se conhecer um pouco mais ao longo do tempo. Tá certo. Obrigada aí, Marcos, por compartilhar o teu conhecimento e já Eu que trazendo uma agradeço. antecipação, né, que a próxima semana também você vai estar compartilhando mais um conteúdo aí nas tuas redes. Com certeza, vamos escolher